Vida e morte. O que é isso, vida e morte? Será que nós não vivemos uma grande ilusão? Por que nós compreendemos a vida? Nós compreendemos a vida porque temos noção do que seria a morte. A vida compreende-se movimento. Quando existe a cessação do movimento, existe a morte. Então, toda vez que nós vemos algo que outrora esteve em movimento, mas que não se movimenta mais, associamos aquilo a algo morto, que já morreu. Será que existe separação entre vida e morte? Ou essa separação é apenas uma ilusão, é uma crença? Na verdade, vida e morte são duas faces de uma mesma essência, de uma mesma coisa. Como eu disse, só compreendemos o que é a vida porque temos a noção do que é a morte e vice-versa. Mas você acha que você só morrerá uma vez só? Você acha que você não está constantemente morrendo e renascendo? Porque a vida é um constante morrer e renascer. Você acha que o seu eu do passado é o mesmo eu que existe agora? Quantas pessoas não teve um passado turbulento e ao olhar e relembrar o seu passado diz: aquele homem, aquela pessoa já morreu, aqui existe um novo homem. Quando você olha para a sua infância, quando você era bebê, quando você era criança, quando você era um adolescente, muitas coisas que você pensava naquela época, você já não pensa mais. É provável que você tenha reformulado muito das suas crenças hoje. Por quê? O seu eu de hoje não é o mesmo eu do passado, porque o eu do passado, ele já morreu. A vida é uma dança entre morte e vida. O meu eu de ontem já não é o mesmo eu de hoje. O meu eu de ontem já ficou no ontem. No entanto, o meu eu de ontem já morreu. O meu eu de hoje morrerá para dar lugar ao meu eu de amanhã. Então você percebe que a vida, a existência, compreende-se essa dança entre vida e morte? Então aquela morte da cessação do movimento é apenas uma ilusão. Porque a morte ela está acontecendo a todo instante. Por exemplo, há segundos atrás, o meu eu já morreu. E aqui está o meu novo eu. Então, a vida e a morte é uma constante dança entre um e outro. Porque na vida, no plano dual, tudo é assim. Tudo tem o seu momento bom e o seu momento ruim ao mesmo tempo. Mas como assim? Imagina falando em vida e morte. Quando se fala em morte, também nós podemos pensar um pouco na questão da saudade. Eu costumo dizer que a saudade nada mais é do que o laço de amor que nos liga por toda a eternidade. Quando nós falamos de morte, também nós colocamos a nossa mente no nosso passado, colocamos a nossa mente em histórias que nós vivemos com pessoas que já se foram, que já nos deixaram, e aí passamos numa sessão nostálgica e às vezes pensamos: puxa vida, bem que eu poderia ter o poder de voltar ao passado para viver esses bons momentos vividos, mas que pena que eu não posso voltar. Mas digamos se você tivesse o poder e a capacidade de voltar ao passado para viver com essas pessoas que outrora você já viveu bons momentos. Só que com a memória que você tem agora, lá você viveria um momento bom e um momento ruim ao mesmo tempo. Mas como assim? Simplesmente porque quando você voltasse ao passado, você iria matar a dor da sua saudade em relembrar e reviver os bons momentos. Só que ao mesmo tempo, imagina que você, tendo seus filhos agora e todas as pessoas que você tem agora à sua volta, que você tem bons momentos com elas, já não estaria mais na sua vida. Então, vivendo os bons momentos com as pessoas que você viveu ao passado, você sentiria saudades apertadas das pessoas que vivem com você no presente. Por exemplo, seus filhos, o amor da sua vida, as pessoas à sua volta que você compartilha os bons momentos. Então você percebe que, mesmo voltando ao passado, nós teríamos bons momentos, mas teríamos também dores de saudade das pessoas que deixamos neste momento atual, as pessoas do futuro. E aí imagina uma mãe voltando ao passado para reviver os seus bons momentos amorosos.
com talvez o seu marido que já se foi, ou com seu pai ou com a sua mãe, mas lá no passado pensando, puxa vida, que saudade que eu tenho dos meus filhos que ainda não existem, que estão por existir, mas tenho consciência que eles estão na minha vida, mas que saudade, eu não vejo a hora de voltar ao futuro para abraçá-los. Então você vê que a vida é sempre um dilema, que acontece dois momentos entre coisas boas e coisas ruins, in the same time. Porque esse é o jogo da vida. A vida compreende-se esse jogo entre altos e baixos, entre vida e morte. E quando nós paramos para pensar o que é a morte, nós também deveríamos pensar o que é a vida. Porque a vida, ela só é possível acontecer graças a essas duas fases que nós passamos o tempo todo e que nós não vamos passar só quando nós definitivamente cessar o nosso movimento. Porque assim como nós morremos e renascemos a todo instante, a cessação da morte corporal não significa que é a cessação da vida. Buda, antes de morrer, os seus discípulos à sua volta estavam todos tristes e Buda, olhando para as estrelas, disse aos seus discípulos: olhe para as estrelas. Antes de eu estar aqui, elas já estavam lá. Agora eu parto desta vida, mas elas continuarão lá. Isso significa que é uma prova cabal que a vida continua. Ou seja, a cessação do movimento desse corpo não significa que é o final da existência, mas simplesmente que é mais uma fase da existência entre vida e morte. Morrer, renascer, morrer, renascer. A vida é um eterno renovo. E para esse renovo acontecer, implica-se que a morte também deve existir. Porque se não há morte, como há renovo? Se não há morte, como há renascimento? E pense que todo momento nós estamos renascendo. Grande abraço, espero que essa reflexão possa ir explanar um pouco aí a sua mente em relação à vida e morte, essa questão filosófica, essa questão que é sempre um dilema. E é isso, pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e fazendo isso você vai ajudar nós a expandirmos o nosso canal. Grande abraço, felicidades e até uma próxima reflexão.